Olha, eu antes de comentar o roubo, o suposto roubo das 4 autarquias, queria voltar um pouco à primeira intervenção ou à segunda intervenção do Gil, quando dava conta a necessidade do Massango ter um pouco de cautela sobre a designação ladrão, não é? A comparação que se faz ao bispo Matsinho. Olha, e ele chamava a atenção que, se não, vamos ensinar as crianças hão de ouvir para no domingo, não sei o quê. Olha, não é Massango que tem que ter o cuidado com a imagem do senhor Matsinho. A imagem do senhor Matsinho, enquanto indivíduo, primeiro, é da sua inteira responsabilidade. Então, insiste nesse nome. Não, olha, os atos por si conduzem nessa direção. O senhor Matsinho, ok? O bispo Matsinho, o emissário de diabo, nestas eleições, ele demonstrou, infelizmente, com A mais B, que ele não representa a imagem de Deus. Ele mostrou que, de fato, é aquele ladrão que não se arrependeu, mesmo na cruz. Porque esta possibilidade que teve, em que os bispos, os seus pares, o convidaram para voluntariamente colocar o seu cargo à disposição, é este exercício que aquele ladrão teve na cruz como um último exercício em que, antes da sua morte, poderia redimir-se e colocar-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, meu Deus, perdoa-me, eu não sabia para onde eu ia. Ele perdeu essa oportunidade. Então, não é o Massango que tem que preservar o bom nome do Matsinho. É antes, porém, o próprio bispo Matsinho. O segundo, a própria igreja anglicana, eu penso que está a fazer pouca pressão. Precisa de pressionar um pouco mais. Porque o que seria pressão contra a figura do bispo? Olha, é preciso que haja... Eu não sei como é que são as normas internas desta igreja sobre esta matéria, mas não podemos negar que a imagem suja do bispo Matsinho não é possível dissociar-se com a própria igreja. Neste momento, Renato, vamos fazer o seguinte. Sim. Temos o bispo a acompanhar o programa, o bispo toma uma decisão. Acha que ainda há espaço para o bispo redimir-se e reconhecer, ter esse perdão que tanto fala? Tem. Todo homem que reconhece o seu pecado pede perdão, pelo menos diante de Deus, este homem merece perdão. E ele, ainda estamos diante do processo. É verdade que a sua ação, as suas palavras podem não devolver, portanto, aquela validação, mas ele, como religioso, o seu vínculo com Deus é de dizer a verdade. Ele pode, sim, senhora, assumir que eu fui falso, eu não fui digno representante de Deus, eu prejudiquei o povo moçambicano, prejudiquei partidos políticos. Pelo que peço perdão a Deus, que me perdoe, e arrependo-me de ter feito isto. Antes do perdão dos seus pares, pelo menos tem perdão de Deus. E eu penso que, enquanto representante de uma igreja que se pressupõe ser um elo de ligação entre as suas ovelhas e o próprio Deus, este senhor estaria a lavar, de certa forma, a sua imagem. Não tendo procedido desta forma, então deixa que ele, no domingo, seja chamado de ladrão. No domingo próximo, se ele for à igreja, será de fato dito: aquele tio é ladrão, de acordo com as palavras do Massango, de acordo com as palavras dos painelistas do Visão Política. Portanto, deste programa, é importante nós termos isto em mente e é preciso, acima de tudo, que aproveite-se este momento, porque nós vamos para outro processo. Antes do senhor Bispo Matsinho esperar que reforme na sua igreja em outubro do próximo ano, ele tem que antecipar a sua reforma na CNE. Ele tem que solicitar, colocar o seu cargo à disposição para que não prejudique os próximos processos. Nós estamos a ir agora para o processo de repetição de eleições nos pontos que foram aqui mencionados, mas também vamos ter eleições em 2024. Portanto, este senhor, neste momento, com a imagem que leva, não tem condições, nem em termos de imagem, nem em termos de qualquer outra coisa, de representar a Comissão Nacional de Eleições. Mas pode-se dar oportunidades aos homens? Não acha que, no lugar do bispo abandonar, não acha que deve-se dar oportunidade para ver como pelo menos vai se posicionar nesta repetição? Não, mas, e daí? Não, o nível de prejuízo que o povo consentiu desta vez
penso que não se pode esperar um segundo prejuízo. Não se pode arriscar para esta direção. Eu penso que o nível de prejuízo que se sentiu nestas eleições, olha que nós nunca tivemos uma contestação desta magnitude. Nós estamos a dizer que, olha, quando se fala de 64 autarquias, eu penso que isto é uma piada. Sinceramente, temos que... E nós não estamos aqui, sinceramente, Mas Gil disse que o partido está de luto porque exatamente. queriam ganhar tudo. O Gil que está a fazer é uma brincadeira parecida com peça teatral. Ele está a lançar piada, a fazer rir crianças. Não é? Ele está a procurar interter pessoas. De facto, é uma piada... A democracia está de luto. Okay? De facto, é uma piada que pode ser aplaudida a nível dos círculos do partido Frelimo, mas não é uma boa piada para o sentimento dos moçambicanos neste momento. Não é uma boa piada. Olha, essa gente até conseguiu roubar ao MDM, que teve poucos assentos. MDM também foi roubado Olha, neste o MDM foi roubado em todas as autarquias, incluindo na cidade da Beira, onde nós ganhamos tão bem. Esses senhores não conseguiram... Onde é outro lugar onde o MDM foi roubado, que o MDM, quando faz cálculos, diz que aqui até ganhamos, não é sobre assentos, é sobre vitória absoluta. Dondo. A cidade, o que aconteceu em Dondo, por exemplo? Provavelmente pode não ter acompanhado o meu colega. Em Dondo, nós ganhamos eleições. Gorongosa. Enquanto acontecia a contagem, sim, Massango. Esses senhores... Senhor ilustre Massango, esses senhores fique calmo, há de chegar a sua vez. Do Partido Frelimo foram orientando a Polícia da República para ir prendendo os nossos delegados de candidatura. Olha, à luz da lei eleitoral, o delegado de candidatura gosta de imunidade. Mas eu admiro quando hoje somos convidados para respeitarmos as leis moçambicanas, porque este regime é o primeiro a pontapear e a desrespeitar as nossas leis, ao fazer com que os moçambicanos, aqueles que são dignos representantes dos partidos políticos, sejam recolhidos durante o exercício das suas funções. Eu penso que há muita coisa que nós temos aqui a lamentar e eu espero que não se dê nenhuma outra oportunidade para que o bispo manifeste a sua ação diabólica diante dos moçambicanos. Sim, certo.